Senhores, se tivesse combinado com uma profissional, certamente sairia mais barato. Esse é o meme geralmente que circula entre os homens de que algumas mulheres geralmente fazem extorquir os seus maridos, esposos e namorados com um padrão de vida um pouco elevado aí do que a média, apenas para posar nas redes sociais, vestir do bom, comer do bom, enfim, né, estar em locais de luxo, locais instagramáveis, certo? E claro, né, aquelas pessoas que têm dinheiro gastam com o que quiser, mas colocar um preço nas coisas realmente é uma outra camada de futilidade. Quanto custa só para eu me dispor a sair de casa com o homem que eu amo? Ou melhor, tem amor aí? Vamos conversar um pouco sobre isso. Quanto que eu custo pro meu namorado em um sábado? Vamos começar com o meu cabelo, que foi R$ 150. Cite os R$ 150 que ele também me deu. Eu me arrumo toda pra ver ele todo final de semana. Ele paga tudo. Almoço. Eu sempre escolho a dedo os restaurantes que eu vou. Então esse foi um rodízio de carne e custou R$ 480. Eu quase não como, mas tinha japa, eu queria comer um japa e um pedacinho de carne, então eu quis ir no rodízio por causa disso. A gente tava no meu carro, então eu pedi ele pra colocar R$ 150 de gasolina pra mim. Eu queria dormir em um lugar diferente, então a gente foi pra um hotel que foi R$ 590, tinha café da manhã. Eu queria fazer alguma coisa diferente, então por isso que a gente foi no hotel, mesmo sendo na minha cidade. De tarde eu quis tomar um sorvetinho da Migarpa, que é bem caro, mas foi R$ 55 porque eu comi um pequenininho e ele também. Aí a gente foi dormir pra de noite a gente jantar. Jantar 1.030, como eu disse, eu escolho os meus restaurantes a dedo. Então a gente foi no melhor e eu pedi tudo que eu queria. Total 2.605 e vocês querem ver o que a gente fez no domingo? Meu amigo, tá aí. Total, R$ 2.600 em média. Isso porque, segundo ela, em algum desses rolês aí, ela acabou maneirando. No japonês, eu só vou devagar aqui no rodízio, não quero nada muito caro não, só pra encher ali e partir pra próxima. Mas no jantar, meu amigo, R$ 1.030 num jantar para dois. Que prato foi esse, meu irmão? Só pode ser aquele tipo de prato que é mais estético do que de fato tem de comida. Será que esse é o efeito Instagram nos relacionamentos? Será que as pessoas sairiam tanto assim para locais caros, estéticos, onde podem gravar, marcar o arroba, marcar o GPS num story ou em outro, se houvesse as redes sociais? Será que as pessoas não hoje saem mais para os outros do que para aproveitar os ambientes? Eu conheço aqui, pelo menos na minha cidade, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos meia dúzia de lugares onde eu me divertiria muito mais com muito menos. Às vezes uma saída com alguém de valor, num ambiente mais até natural, um ar fresco, um ar puro, aberto, tomando alguma coisa aqui e ali, mas num ambiente paisagístico e tal, é muito mais em conta e muito mais experienciável do que esse tipo de rolê em locais fechados, suburbano, comendo, indo de hotel e restaurante em restaurante, quer dizer, parece que realmente as pessoas perderam um pouco a noção de como se experienciar um relacionamento, fora desses ambientes mais consumistas, certo? Mas apostar em experiências do que exatamente gastar. É o que eu falei há um tempo atrás, numa live com vocês, sobre a diferença de preço e de valor, certo? Enquanto o preço é aquele quantitativo, aquela grana estática ali, os 2.600 que a querida gastou, o valor seria algo mais qualitativo, seria um tempo de qualidade num lugar agradável e não só num lugar caro. Tem diferença. Então, às vezes, as pessoas realmente se colocam em situações de gasto absurdo, podendo, com muito menos, experienciar um contexto muito mais agradável, até mesmo, às vezes, para um casal, muito mais romântico do que estar sempre nos mesmos restaurantes caros que todo influencer típico vai, enfim, né, para tirar as mesmas fotos. Pois é, um pouco de criatividade te poupa dinheiro e ainda mantém o seu relacionamento com um ar de novidade a cada fase onde a monotonia está com um grau um pouco alto. Um Airbnb, um hotel diferente, mas num lugar um pouco mais experienciável, e você contorna esses gastos absurdos de R$ 1.000. R$ 1.000 num prato de comida. Mas é preciso dizer, aparentemente o casal, e eu verifiquei nas redes sociais deles, eles naturalizam isso aí. Nenhum dos dois está ali se sentindo lesado por pagar R$ 1.000 em um prato de comida num restaurante qualquer, certo? Eles têm esse padrão de vida.
Realmente, há pessoas que possuem esse status financeiro, seja um empreendimento fora da curva, seja porque são de boa família, não interessa. Então a pauta aqui levantada é mais uma questão do preço do que do valor. Colocar um valor para que você se disponha a sair de casa realmente é um dos cúmulos da futilidade. E claro, não preciso nem dizer aqui que uma mulher que nos primeiros encontros e saídas te puxa para locais caros, ou quando você sugere um lugar em comum, em conta ali mais agradável, a pessoa quer ir em locais badalados, em locais que são, né, de alto padrão, apenas para te conhecer, não significa que ela quer conhecer você. Significa que ela quer frequentar o lugar. Você está ali de coadjuvante na saída daquela noite. Essa é uma das red flags que poucos caras entendem. Inclusive, muitos homens, nos primeiros encontros, para impressionar, eles acabam gastando o que não tem só para ir naquele rolê de grife e impressionar a querida que está conhecendo. Teste ela. No primeiro encontro, vá para um local que não é muito caro e nem extremamente barato. Um lugar que seja mais agradável do que caro. E vê como ela reage. Veja se, a partir da sua inventividade de ir em um lugar que é um meio termo, um lugar que é interessante, mas que não é custoso, se ela reclama das suas escolhas, reclama do lugar que foi, reclama da coisa que está muito em conta, claro, e reclama da sua companhia. Se ela se atenta demais ao contexto, é porque ela quer o contexto, não quer você. É aí que no começo do relacionamento, o homem geralmente tem o poder de cortar pela raiz um problema e principalmente, de economizar tempo na sua vida. Porque esse tipo de mulher, e eu comentei aqui há um tempo atrás em vídeos, já está escancarando o tipo de mulher que ela é. O homem que cai na armadilha, na verdade, já é anunciada. Se a mulher faz do seu Instagram uma vitrine de artigos de luxo, se a mulher anda sempre com maquiagens exuberantes e tudo mais, sendo que o padrão de vida dela não comporta aquilo, se você entrar na vida dela, certamente ela irá sugar o seu financeiro para manter esse padrão de vida dela. E não ser alguém que vai somar com você. Então, desde aquela mulher que é extremamente promíscua nas redes sociais, ou aquela que faz questão de colocar coisas caras no seu feed do Instagram e colocar de cara o tipo de mulher luxuosa que ela é, sendo que, na verdade, ela, não a do vídeo, tá? Essa mulher pode ser aquela mulher na média que tem um emprego comum, ou seja, como ela sustenta esse lifestyle? Talvez ela esteja apenas usando em exagero maquiagem, o silicone, a vista panorâmica da cobertura do hotel, só para fisgar o tipo de homem que pode proporcionar isso a ela, porque ela mesma não consegue sustentar esse tipo de padrão de vida. E você, que é um cara que está emergindo, conquistando o seu, a partir desses sinais de futilidade, de colocar situações de luxo e riqueza, mesmo não podendo sustentar, você pode enxergar as red flags claras de uma mulher que não sabe lidar com o dinheiro e que enxerga mais o valor, ou melhor, o preço, do que o valor das coisas. Se ela está assim, solteira, imagina com um namorado com a carteira do lado. Pois é, senhores, quanto custa o seu relacionamento? Eu vou ficando por aqui, senhores. Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até a próxima.